Boa tarde a todos. Queria saudar a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou improvisar um pouco na minha... Tinha preparado uma apresentação, mas eu acho que talvez valha a pena ir direto às perguntas do Rômulo. Acho que é mais... Tem esse aspecto de síntese aqui do nosso seminário. Então, a primeira pergunta sobre pobrezas unidimensional, multidimensional. Eu acho que os grandes dilemas que a gente tem envolvido nessa escolha talvez seja o dilema de incorporar as complexidades do mundo, medir de uma maneira potencialmente mais satisfatória nos índices multidimensionais. Por outro lado, complexificar essa mesma complexidade a operação das políticas sociais. Eu acho, quer dizer, como eu disse aqui na abertura, que o Brasil ele tem... a fórmula brasileira é que eu gosto de chamar de um caminho do meio. A gente junta distribuição com crescimento, isso que fez a pobreza ter a queda que teve no Brasil nos últimos anos. Eu acho que talvez a gente deve eu optaria por um caminho similar. Eu acho que a gente, obviamente, tem que começar da coisa mais simples. Você começa pelo mais simples, como começamos, pelo unidimensional. Acho que o multidimensional, como eu disse, ele é complexo. Acho que tem um caminho intermediário, que é você projetar as várias dimensões, por exemplo, na dimensão de renda, e depois você incorpora outras dimensões, se for o caso. Então, a gente tem uma experiência aqui, está até o Claré do Renda Melhor, lá do Rio, tive um pouco essa experiência. Você usa a riqueza de informações do cadastro único, que é realmente muito rico. Eu acho que essa informação ela não deve ser desperdiçada, ela tem muitas informações. Você roda modelos, aí tem várias opções para você trabalhar no espaço de renda, e aí é uma dimensão de renda, vamos dizer, mais permanente, em vez de uma renda, vamos dizer, corrente, pegando um pouco da literatura, e depois você adiciona outras coisas. Quer dizer, a gente tem uma experiência prática com isso, acho que funciona. Isso pode ser, talvez, em vez de ir direto para o indicador multidimensional, isso pode ser um estágio intermediário. E a grande vantagem é porque, quando você fala para as pessoas em geral o que é R$100, o que é R$50, todo mundo sabe, os técnicos e os não técnicos. Então, mas você pode incorporar outras dimensões. Então, acho que isso poderia ser uma saída operacional. Obviamente, tem que ver vamos dizer, uma regra de transição. O que me preocupa das mudanças da metodologia na prática. As pessoas já têm o seu cartão, já têm um benefício. Aqui no Brasil, isso é mais complicado, mais complexo, porque, na verdade, cada benefício é diferenciado por pessoa, não é como era até pouco tempo, em que você tinha 2 regimes, e dependendo do número de condicionalidades, a renda abaixo de 70 até 140, hoje em dia a renda é completada até um determinado nível. Então, acho que na hora de fazer essa discussão, essa primeira pergunta colocada pelo Rômulo, acho que é muito importante a gente se debruçar sobre como é que você sai desse sistema para o outro. Qualquer que seja o sistema, isso não é uma coisa muito simples, no sentido das pessoas, talvez até no sentido legal, não sei. Então, acho que... então, seria um pouco a minha direção. Acho que a gente tem que talvez traçar uma certa diferença. Acho que aqui no Brasil está um pouco, além desse unidimensional, multidimensional, existe uma certa, talvez, sobreposição entre critérios de elegibilidade e vamos dizer, e linha de pobreza estrito sensu. A gente tende a usar essas duas coisas como sinônimos e que talvez não seja, porque vamos dizer, uma linha de pobreza deflacionada por índices de preços regionais, etc., vários upgrades, que é a grande vantagem das medidas unidimensionais, é que você tem todo um escopo, toda uma tradição
em que você, de deflação, de trabalho, eu sei que quando, não sei se tem um teorema, mas eu sei que quando você sai de 1 para 2 dimensões são bem manuseáveis. Agora, mais de 3 dimensões, a gente não consegue fazer todos aqueles cálculos que a gente faz com indicadores de pobreza. Assim, a gente perde, mas, obviamente, você ganha complexidade. Qual era a sua segunda pergunta mesmo, a terceira? A agenda em geral, mas você tinha uma entrada... Nós já temos os elementos para demonstrar que estamos próximos da erradicação da extrema pobreza. Então, qual é a agenda do futuro? Perfeito. Acho que o primeiro ponto talvez seja decidir, acho que esse seminário é importante nisso, tem alguns estudos que vêm se debruçando, o que é, quer dizer, assim como, vamos dizer, o pleno emprego, né? O pleno emprego não é o desemprego zero, porque existem pessoas entrando e pessoas saindo do desemprego a todo momento, o desemprego friccional existe, obviamente, até porque pobreza está ligado a desemprego, também é um importante trabalho, é o principal determinante da pobreza. E alguns estudos, apontam que talvez 3% fosse um nível de pobreza, superação de pobreza, assim como seria o equivalente ao pleno. Então, acho que essa é a primeira questão. A gente fez uma pesquisa de opinião, pedindo para as pessoas se autoclassificarem em faixas. E o primeiro nível era extremamente pobre, vulnerável, classe média baixa, classe média média, fazendo isso. Então, duas questões. A primeira, boa parte das pessoas se classifica como classe média, 60% da população, mais ou menos. Agora, extremamente pobre, segundo a opinião das pessoas, se a gente tomar valor de Vass, é próximo de zero. É alguma coisa em torno de 1%. Vamos dizer, essa pobreza subjetiva, se a gente tomar a esse valor de face. Eu acho que, antes de pensar na agenda do futuro, talvez fosse simbólico o MDS, talvez, quando a gente chegar nesse momento, né, já saímos lá do mapa da fome, lá da ONU, da FAO, talvez mudar o sobrenome do MDS, né? Talvez seja uma coisa simbólica, Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. Uma vez que o combate foi, vamos dizer, superado, talvez valha a pena a gente ter um nome mais curto. É só uma ideia, né? É uma ideia, porque é uma ideia muito cara aqui no Brasil. No Brasil, o Josué de Castro teve essa imagem da superação da fome há mais de 70 anos atrás. Então, eu acho que é para marcar o momento. O que eu acho é o seguinte, eu acho que realmente, até como o Murray falou ontem, quer dizer, eu tenho um desafio, quer dizer que a nossa linha de pobreza é uma de extrema pobreza, né, e é relativamente baixa. Na África do Sul não seria 5 vezes o valor disso, não passou no teste do debate, né, debate público, etc. Eu vejo, assim como eu acompanhei durante muitos anos as discussões sobre linhas de pobreza, acho que várias pessoas aqui participaram. 20 anos, você se reunia em comissões, aí discutia, vamos escolher uma linha oficial de pobreza. Aí, em algum momento, a comissão não chegava ao fim. E, no Brasil, acho que a gente teve a coragem, teve a disposição, muito rapidamente, elegeu a linha essa, e você quer ter metas, você precisa ter critérios bem definidos, e nós temos ele hoje. O que eu acho é que talvez, quer dizer, tem uma primeira linha, são os extremamente pobres, aí tem aqueles que estão na folha do Bolsa Família, né? É um critério mais abrangente do que não são todos os beneficiários que são extremamente pobres. Tem se utilizado em políticas públicas aqui no Brasil quem está no cadastro social único, que é uma questão muito prática, uma coisa que eu aprendi no desenho desses programas, estou acostumado a mexer com PNAD, censos, essas pesquisas, é que nessa coisa de desenho você tem que ir direto para o cadastro único, é ali que tudo é decidido, né? O resto vamos dizer, ensaio, o jogo mesmo é traçado
no cadastro único. E o que eu acho que, em termos de base operacional, talvez o caminho mais interessante, quer dizer, o passo seguinte, depois do cadastro, que já é utilizado em várias políticas, Pronatec, subsídios à energia elétrica, entre outras aqui no Brasil, talvez seja utilizar, a gente já tem aqui no Brasil, subsídios às pessoas de baixa renda, trabalhadores formais de baixa renda, que é o salário família, bônus salarial, que vai entre 1 e 2 salários mínimos. Já é uma legislação que existe no Brasil, e talvez esse fosse o nosso próximo estágio, que é trabalho formal. A gente tem que pensar na regra de transição, isso não está estabelecido. Talvez o exemplo da renda mínima de inserção francesa, a regra para você graduar, como que você calibra os benefícios, pode ser uma passagem útil. Finalmente, indo para a terceira questão, essa relação entre proteção social e trabalho, eu acho que talvez um aspecto que distingua bem o Brasil e a América Latina, por exemplo, do caso sul-africano, que o Murray relatou, e até dos países desenvolvidos hoje, é a questão do desemprego, né? Hoje mesmo acabou de sair a taxa de desemprego do mês passado, é a menor da história, etc., de outubro. Então, o Brasil está... E um outro aspecto que tem acompanhado e que eu acho que reforça é o fato da formalização. Acho que a Laís vai ter bastante a falar sobre isso. Mas a formalização, quer dizer, cada ano sobe 2 pontos de porcentagem a formalização no Brasil, isso durante vários e vários anos consecutivos. Então, acho que esse é um aspecto importante. Eu tenho alguma preocupação, quer dizer, acho que se a gente olhar para toda a distribuição de renda, é uma preocupação, não é necessariamente um problema, é uma coisa que a gente tem que entender melhor. Na base da distribuição de renda brasileira, o emprego formal não está, a ocupação, de uma maneira mais geral, não está crescendo. Entre os 40%, se eu pegar o conceito de share, de prosperidade partilhada, a renda do trabalho cresce mais do que qualquer outro segmento da população, mas ali nos 5%, nos 10% mais pobres, não. Isso pode ser uma boa notícia. Quer dizer, as pessoas podem estar abandonando cortar cana, trabalhos manuais, etc., mas eu acho que a gente tem que se debruçar sobre isso. Acho que em relação a essa agenda de trabalho, indo para 2 pontos específicos, eu acho que tem a agenda, quer dizer, uma coisa que é muito clara, olhando o gráfico dos impactos do Bolsa Família, é o impacto que ele tem nas pessoas até 15 anos de idade. A redução de pobreza monetária é muito grande. Acho que talvez a gente tenha que enfatizar mais a primeira infância, e quando faz isso, a boa notícia é que tem alguns estudos feitos, até na Science está fazendo uma terceira rodada de avaliações, de experimentos, em que mães cujas crianças estão em creche, a creche, além de gerar um impacto forte sobre o desenvolvimento infantil cognitivo, não cognitivo, etc., várias dimensões, gera um impacto importante sobre a renda da mulher, um diferencial de R$180, que é praticamente um Bolsa Família, em média, mais ou menos, um ganho permanente. Então, acho que essa agenda de primeira infância, e você ataca, não existe um conflito aparente, você beneficia a mãe, que é o grande alvo. Quer dizer, acho que o Bolsa Família ele tem e como outros programas de transferência de renda no continente, tem essa sabedoria, né, de usar a mãe como canal de transmissão para que os benefícios cheguem de uma maneira melhor para as famílias. Uma regularidade empírica que me preocupa, que eu observei em alguns lugares, e que eu acho que a gente deve prestar atenção, que eu acho que é um ponto relevante, é o fato de que, quando a família não tem mãe, quando o filho não mora com a mãe, e mesmo na escola fundamental isso é mais comum do que eu imaginava,
a facilidade dessas crianças estarem no programa é menor. Talvez o programa esteja muito... Foca na mãe com uma grande sabedoria, acho que a gente tem que estudar mais. Por que isso? Eu acho que é uma boa aposta, mas entender para desenvolver os mecanismos, mas eu acho que tem esse... Agora, a grande vantagem, tem esse problema, é que, quer dizer, eu acho que tem até um lema que se usa no Brasil Sem Miséria, que o Bolsa Família, o fim da miséria é apenas o começo, que eu concordo muito. Eu acho que o que a gente tem hoje é uma estrutura em que desenho de políticas eles são feitos numa velocidade, uma vez que os cartões estão distribuídos, que o cadastro está feito, etc., as expansões, os upgrades dos programas, eles acontecem possivelmente em semanas. E não é 48 semanas, falo de 12 semanas, 10 semanas, que obviamente também pode ser uma coisa perigosa também, dada, mas principalmente para eu acho que experiências subnacionais, eu acho que é muito interessante. E aí, quer dizer, eu acho que essa questão da creche, da primeira infância que eu falei, da própria mãe, é talvez uma preocupação mais das cidades, dos municípios. Nessa interface, acho que tem uma coisa que a gente pode chamar de um novo federalismo social, onde estados e municípios começam a usar a base do Bolsa Família para traçar, desenhar suas políticas. Acho que as cidades têm uma vantagem comparativa de fazer políticas para a primeira infância, porque já cuida de saúde básica, ensino fundamental, creches. E, olhando para os jovens, a gente tem uma avaliação de impacto quando o Bolsa Família passou a cobrir essa faixa de 16 a 17 anos, tem um impacto, as condicionalidades, inclusive, bem fortes, mais fortes do que as de 6 a 14 anos, ou 6 a 15 anos. E eu acho que isso talvez seja um atributo dos estados, os estados brasileiros que vamos dizer, que cuidam de ensino médio, que cuidam de programas de emprego, desemprego, é uma questão estadual, não é das cidades, própria questão de violência, uma série de problemas ligados aos jovens passam existe um acúmulo de políticas na mão dos estados. Então, eu acho que tem essas duas fronteiras que o Bolsa Família precisa dar um cuidado maior, o Brasil Sem Miséria. Começo da vida e a juventude. Acho que o Brasil, em vários aspectos, o aspecto trabalhista talvez tenha sido a melhor, e o aspecto trabalhista dos pobres brasileiros tem sido talvez a melhor notícia dos últimos anos. Aqui os pobres a renda do trabalho dos pobres cresce mais do que qualquer outro segmento da distribuição. Então, fico por aqui.